Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do Investimentos 360 Cast, que é o podcast da Corporate Investimentos 360. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o Robson Campos, o CEO da Corporate Investimentos 360, que faz parte do grupo Corporate Gestão 360, que é uma organização que já faz 25 anos atuando para pequenas e médias empresas. A Corporate Gestão ela tem um foco em educação e gestão de negócios, para tirar o empresário da crise, acelerar o seu negócio rumo à liberdade de tempo geográfica financeira. E hoje a gente está com o nosso querido Márcio Ribeiro, Olá, que é pessoal. o nosso head comercial, e com a presença ilustre do Sérgio Romani, que é o CEO da Genial Energy. Olá, Robson, Márcio, bom dia, muito obrigado pelo convite, uma honra. Acho que tem muita coisa para a gente falar aqui, muita história para contar e muita oportunidade para oferecer e expor para esses clientes. Legal, legal. E vamos logo começar sem delongas, né? Eu preparei aqui algumas pegadinhas para você, Sérgio. Tem algumas brincadeiras aí para a gente fazer esse negócio acontecer de maneira divertida para o nosso público. O nosso público, em geral, a grande massa são empresários, tá? Uhum. São pequenos e médios empresários, mas como isso está em aberto, a gente acaba atraindo proponentes, empreendedores, tem os gestores, diretores, mas normalmente o público é o empresário, diretor, gestor, que é o que a gente já está há 25 anos atuando e se relacionando. E aí a gente está bem casado, né, com o interesse da Genial Energy, que é bem focado na PJ, né? Perfeito. Então eu queria que você começasse já contando a sua história empreendedora, né, do Sérgio, né? Conta um pouco de você, a sua vida, o que você ficar à vontade para poder dividir aí para o nosso público. Vamos lá, acho que a história ela é longa, mas ao mesmo tempo ela é muito intensa, né? Eu comecei meu negócio em 2013, então completaram 10 anos, foi 1º de dezembro de 2013. Eu passei por algumas empresas antes disso, eu passei pelo Grupo X, eu fui um dos responsáveis ali para estruturar a área comercial da MPX Energia, que era a área de energia, basicamente a empresa de energia criada pelo Eike Batista para fornecer soluções para os outros negócios dele. Ele tinha a vertical completa, né? Então veio desde a parte de logística, a parte de OEM, e ele tinha a MPX Energia, que basicamente ia fornecer energia para os negócios dele. Então, isso em que ano? Isso foi em 2010, 11. Foi meio de 10 e quando a gente começou a rodar mesmo ali foi 2011, né, o negócio. Acabou que, enfim, a gente não teve uma história muito feliz ali no Grupo X. A gente saiu dali, passei pro falecido Pactual, uma baita experiência de vida, aprendi muito no Pactual, acho que foi uma escola. E saí do Pactual para montar meu próprio negócio junto com meus antigos sócios, que me convidaram na época para a gente estruturar a operação, e basicamente era começar uma comercializadora de energia, né? E muita gente não sabe o que é uma comercializadora de energia, né? Basicamente, a comercializadora, eu gosto de brincar como se fosse uma asset, né? Você tem algumas linhas de negócio para ter uma comercializadora. O primeiro é especulativo, então, com uma asset, realmente você está ali especulando para aumentar a receita, com trading mesmo. Você pode também usar essa comercializadora para fornecer soluções para os seus clientes, né? Que é uma linha que a gente também seguiu posterior, né? A nossa criação, né? E você pode usar também essa comercializadora para fornecer gestão de negócio como um todo, né? Então, que também a gente, né, forneceu depois de um ano. Então, em 2013, a gente fundou, 1º de dezembro de 2013, eu saí do Pactual usando terno, eu não usava gravata, né? Eu usava terno. E numa sexta-feira e numa segunda-feira eu estava sentado em Santa Teresa, na casa do meu antigo sócio. Ele tinha uma casa fechada que a gente usou de escritório. De bermuda e chinelo no primeiro dia, o que eu estou fazendo aqui, né? Então aquele frio na barriga com aquele computador pessoal, naquela época aquele notebook grande ainda, né? E eu falei, cara, o que eu estou fazendo na minha vida, né? Tava tudo organizado, para que eu fiz isso? Mas, cara, eu estava muito focado e determinado naquela direção, né, cara? Eu acho que uma das maiores os maiores focos que você tem que ter realmente é acreditar no seu negócio, né, e ter muita disciplina. Acho que a disciplina ela faz parte do jogo, talvez é uma das variáveis mais importantes. E eu estava muito determinado a fazer aquele negócio dar certo, né? E eu
quando eu mergulho de cabeça, cara, eu vou até o fim, né? Sempre analisando todas as variáveis, mas tendo muita certeza do que eu quero. E eu, naquele momento, eu tinha clareza de que, apesar de dar aquele frio na barriga, aquela era a direção que a gente tinha que seguir, né? Eu, como um bom trader, eu acho que você tem que ter um pouco desse espírito. Então, em 2013, 1º de dezembro, a gente fundou a empresa, ficamos ali 3 meses estruturando. O negócio evoluiu super bem. O ano de 2014 pegou ano de crise hídrica, então a energia no Brasil subiu, assim, exponencialmente. Saiu naquela época de R$150 para mais de R$2.000. Né? Ele tem um cap de R$800, tinha naquela época em 2014. Hoje esse cap é na casa de R$600. É um teto regulatório, mas o custo, né, de operação do sistema brasileiro chegou a quase R$3.000 em 2014. Né? Isso realmente por conta de uma crise hídrica que foi bem forte e devido também ao aumento de demanda de energia proveniente de algumas decisões tomadas pelo governo anterior, né, lá em 2011, mas que tiveram que ser feitas em 13 e 14, de aumento de carga no Brasil. Né? Estimulou-se muito o aumento do consumo. Isso, obviamente, faz com que a carga eleve, tenha mais demanda de energia, quando você tinha uma oferta menor por conta de uma crise hídrica. E aí vale pontuar aqui que 80% da energia brasileira naquele momento era hídrico, significa que a gente precisa de chuva. Né? Isso levou a gente para uma situação que para os consumidores não foi muito boa. Né? Nós aqui estamos pagando essa conta ainda, né? Querendo ou não. Isso também para o comercializador teve uma baita oportunidade, né? Para quem estava na direção correta, para quem tinha uma análise muito bem apurada. A gente sempre foi muito fundamentalista. Eu estudo hidrologia por mais de 15 anos, meteorologia e hidrologia. Por quê? Cara, engraçado, o meu hobby, eu surfo e faço kitesurf há muito tempo. Né? Você tá com que idade, Sérgio? Eu tenho 30, vai fazer 34 agora, daqui a um mês. Mas sou novo. Né? Apesar de novo, comecei meu negócio ali com 23 para 24 anos. Bacana. Então foi um desafio, né? Você imagina, com 23 para 24 anos você fazer essa virada de chave. Eu venho de uma família que meu pai, né, começou, né, como trainee na Ernst Young, se aposentou ali como presidente da América Latina. Então você imagina o pai vendo o filho saindo de uma carreira e abrindo um negócio de super risco, era naquela época, abrir uma comercializadora. Então, foi até uma briga dentro de casa, né? De como é que a gente faz isso. Mas, cara, acabou que ele comprou minha tese e a gente mergulhei de cabeça. A gente fez um negócio em 2014, a gente deu uma baita caminhada interessante. A gente, né, pegou uma direção super relevante. A gente quadruplicou o patrimônio da empresa em um ano. Então, foi um negócio super relevante para a gente. E com essa elevação, né, de preços já em 2014, a gente já previa que em 2015 teria uma projeção mais elevada de tarifa no Brasil. Né? Essa conta ela chegaria. Mas isso daqui já corria o mercado livre de energia já desde 95? Isso. O mercado livre de energia ele foi criado em 1995 e instituiu-se que em 7 anos 100% do mercado brasileiro seria livre. Se os políticos deixassem. Exatamente. Né? Não favoreceu a isso. Obviamente, para fazer isso, né, esses 7 anos, você teria que fazer muita coisa, mudanças regulatórias que não se enquadrarem, mudanças essas que dependeriam também de órgãos e que não se tornou realidade. Né? Então, isso não se tornou realidade. A gente está em 2014, né, quando a gente já falava, o mercado já existia, mas era restrito a grandes consumidores. E grandes, cara, conta acima de R$300.000 naquela época. Nossa. Então, eram caras muito grandes. Né? Então, as grandes indústrias brasileiras já estavam no mercado livre. Né? Mas ao longo de, sobretudo, 16, 17 e 18, a gente teve um fluxo migratório de clientes menores, né? E que se acelerou ainda mais ali até 2019. 20 foi um ano muito ruim por conta de pandemia. Né? Acho que ninguém sabia para onde ir. Mas em 22, sobretudo, a gente teve uma explosão em 23 de migrações para o Mercado Livre. E hoje a gente está em 24 até comemorando algo que eu vou falar. Esse marco que todo consumidor de alta tensão, contas acima de R$10.000, podem escolher-se livremente seu fornecedor. Esse é um marco assim, que a gente fica super feliz, né, em trazer e realmente feliz com o resultado. Né? Esse provém de muito trabalho duro, né, dos players, né, do setor defendendo isso frente ao governo que se tornasse realidade. E como é que você chegou na Genial Energy? Como é que foi E como é que foi a caminhada? Né? Em 2015 a gente fundou, né, uma empresa de gestão. Né? Então a primeira nossa era a comercializadora, a segunda era a empresa de gestão. Gestão de recurso. Gestão de energia. Então, basicamente, o nosso primeiro trabalho foi até com a Aliasa, que é uma empresa de ferro ligas. Né? Eles exportam ferro gusa para
para a China. São caras super grandes, né? Então foi o nosso primeiro grande desafio, né? E a gente fez esse trabalho com muita excelência. E a gente o que é esse trabalho? O que é a gestão em si? Da onde... Basicamente, o que eu fiz naquele momento? Esses caras já estavam no Mercado Livre e eles precisavam recontratar essa energia, né? Naquela época eles tinham um contrato dolarizado, né? Eles precisavam recontratar essa energia. Como é que a gente encontrava a melhor contratação para eles naquele momento, né? Então a gente fez um trabalho apurado, até fez uma comparação de livre e cativo, que eles gostariam de saber qual era a minha economia que eu estava tendo livre frente ao que se eu estivesse hoje no cativo. E a gente fez todo esse trabalho. O que é o mercado livre e mercado cativo? O mercado livre cativo de energia basicamente é o mercado convencional. É quando você compra energia da distribuidora, você paga a tarifa de energia e ela também, obviamente, sempre transmitida, né, e transportada pela distribuidora. Que no nosso caso aqui é a Light. Que no caso aqui do Rio de Janeiro é Light e Enel, né? Quando você vê o Mercado Livre, o transporte ele continua sendo feito pela distribuidora, é uma concessão pública, isso não pode mudar. É mantida, né? A estrutura, toda a parte, né, de estrutura e engenharia física, é mantida, física. Mas a energia que a Light, no caso, ou Enel, leva até você, no caso do Rio de Janeiro, é uma energia que você pode comprar de terceiros, de um gerador, de um comercializador, ou você pode, inclusive, produzir sua própria energia, né, se for interessante. Então, mas essa energia, quem leva até você é a distribuidora. Eu gosto muito de fazer a comparação com a Amazon ou com o Mercado Livre. Ambos têm produtos próprios, mas também vendem produtos terceiros. Perfeito. A distribuidora é isso. Ela leva o produto terceiro, mas também o produto próprio. Quando é o produto próprio, o cara paga a tarifa de energia cheia. E quando é de terceiros... O produto próprio, porque a Light também é uma geradora de energia. Na verdade, sim, você pode também comprar energia dela no Mercado Livre, por exemplo, mas... quando eu falo produto próprio, é a questão de concessão pública, né? A questão realmente regulatória, que você é obrigado, quando está no cativo, comprar a energia da Light e pagar a tarifa dela. Perfeito. Cheia, né? A tarifa é essa que ela vem, né? O cálculo por trás disso é até bem amplo e tem várias rúbricas que fazem com que essa tarifa seja, hoje na Light, por exemplo, pessoa física, R$ 1.180, né? É um absurdo. Né? Então, como que eu fui parar na Genial, né? Vamos falar assim. Então, em 2015, a gente montou essa empresa para fazer gestão. É isso que eu ia perguntar. Aí, como é que você fazia? O que era de fato a gestão que você fazia na... Então, eu fazia todo um estudo, né, para ver de viabilidade de migração do cara do cativo para o livre, ver quanto ele tinha de economia, quanto que ele poderia bater na conta de luz dele migrando para o livre e que benefícios que viriam junto com essa redução na conta de luz, né? E que benefícios são esses, né, que já vem desde aquela época e vem melhorando muito, sobretudo com a tecnologia. Então, você tem, né, a liberdade de escolha de comprar de quem você quiser, a energia. Então, lembrando, o transporte é feito pela distribuidora, na qual, né, você está contratado, mas a energia pode ser de qualquer gerador ou de qualquer comercializador. Você é livre para escolher. Primeiro benefício, liberdade. Liberdade de escolha. 2, previsibilidade. Então, uma vez que você está alocado na tarifa convencional, você não sabe qual a tarifa do ano que vem. Difícil ter esse cálculo. A própria distribuidora tem dificuldade, né, ao longo do ano, são várias rubricas que surgem que compõem essa tarifa. Então, é difícil a gente ter essa previsão. Uma vez no Mercado Livre, na parte que compete energia que você compra, esquece o transporte, que isso você continua pagando tarifa. Na parte de energia, né, o que você de fato consome, você compra um contrato de energia que é indexado à inflação. Você sabe quanto você vai pagar nos próximos anos. É aquele, né, contrato já programado. Então você tem a previsibilidade do seu negócio. Sem falar a questão de horário, aquele pico de 5 às 8. Então qual é o outro? Verde, né? amarela, vermelha. Uma vez que você está no mercado cativo, você tem a bandeira tarifária, que naquela época não existia, mas que hoje existe, né? Então, quando a situação hidrológica do Brasil está boa, a bandeira verde, então não tem nenhum adicional. Quando tem uma situação um pouco pior, você tem amarelo, e quando você tem ruim... Um pouco pior é a falta de água. Falta de água. Então os reservatórios começam a depressionar, você tem que despachar, né, usinas térmicas, então você começa a cobrar um pouco mais um adicional do consumidor, que é a bandeira amarela. Uma questão de oferta e demanda. Exato. E quando está ruim é vermelho, e quando está muito ruim é a vermelha 2. E quando estava muito ruim mesmo, quando a crise hídrica, você teve a vermelha bandeira crise hídrica, que foi uma bandeira vermelha extremamente cara. Vermelha sangue. É quase isso. No Mercado Livre você não tem essa bandeira tarifária, você sai
disso. Né? Mais uma vez, você tem previsibilidade. Você sabe quanto você vai gastar. Mas existe duas maneiras de a gente cobrar o cliente, né? Uma que é um valor realmente fixo. Perfeito. E um outro que é um percentual de redução desconto. que acompanha Perfeito. a oscilação, correto? Existem 2 produtos diferentes que o cliente pode escolher. Né? Isso é só na Genial Energy ou isso é um padrão de mercado? Acaba que a gente criou isso. Né? É óbvio que a concorrência também acaba tendo, né? Mas cada um tem seus benefícios. Né? Não é um padrão. Não é um padrão. O que a gente batalha... Não é uma regra regulatória. Não, mas regulatória ainda, né? Mas a gente, inclusive, gostaria que isso fosse para facilitar a escolha do consumidor, né? Para ele conseguir comparar, né, a proposta A com a B. Senão dificulta a vida do consumidor, né? Qual outro benefício, além de redução de custo, previsibilidade e não ter as bandeiras tarifárias? Quando você está no Mercado Livre, você não tem você tem o preço horário, mas quando você faz a contratação, você já compra isso. Você comprar uma energia que você pode consumir a qualquer momento, é o mesmo preço. Diferente do mercado cativo, pagando tarifa, você tem, né, o horário de ponta, que é extremamente caro. Então, no Mercado Livre, você não tem esse horário de ponta. Você foge disso. Que é das 17 às 20. Exatamente. Então, imagina que você tem uma indústria, né, que naquele momento é o momento onde você, por exemplo, de produção. Você gostaria de usar sua prensa ali para prensar e reciclar seu material. Você não pode usar na hora de ponta porque eleva e muito o seu custo. Né? O cara é obrigado a usar isso num outro, né, momento, num outro ciclo. Né? O que talvez para o negócio dele não faça sentido. Né? E tem negócios que são obrigados a consumir energia naquele momento. Sim. Então, como é que você foge? Não tem como fugir quando você está no cativo. No livre, você não tem esse tipo de problema. E um que eu adoro falar e que é hype no mundo inteiro faz alguns anos, é a questão da sustentabilidade. Uma vez no Mercado Livre, você compra energia verde. Isso que eu ia perguntar. É o selo SG. Então, você uma vez compra essa energia verde, você leva um selo de que você está comprando essa energia verde. A gente tem toda uma pegada que vem na sua conta de quanto você está economizando, quantas árvores, quanto gás carbônico você está economizando. Né? Isso para o seu negócio faz muito sentido. Né? Que gera uma economia tributária. E gera uma economia tributária. Então, inclusive, assim, né? Tem muita coisa, né? Muitos benefícios que vão além só do desconto no Mercado Livre. Né? Então, o desconto eu acho que é a pimentinha, vamos chamar assim. Do valor né? agregado final. É óbvio que é o que muita gente, né, gosta de explorar, porque é o apelativo, né? É o que a pessoa sente no bolso, mas vai muito além disso. Isso é importante a gente deixar claro aqui. Né? O desconto é uma dessas variáveis, mas talvez para um seja mais importante, para outros não. A gente tem clientes que querem vir para o livre mais do que pelo desconto, é por comprar energia verde. Perfeito. E que ele tem que ter esse compromisso. Então, é meta. E Sérgio, aí vamos agora para o próximo ponto, que é Genial Energy, né? Como eu fui parar ali, né? Então, em 2015, a gente fundou essa empresa de gestão. A gente migrou já clientes do mercado cativo para o livre naquele momento. Né? Em 2017, na época não chamava Genial, chamava Brasil Plural, do banco. A gente apareceu interessado no nosso negócio, tanto na comercialização quanto na gestão. A Genial Investimento, nessa época, ainda era Brasil Plural? Ainda era Brasil Plural. Legal. E em 2017 foi um M&A super rápido, uma conversa de 50-50, evoluiu para 100% da venda do nosso negócio, é o que a gente achava também que fazia sentido, e vendemos 100% da operação, né, na época Brasil Plural, hoje Genial Investimentos. Né, em 2000... Peraí. A Genial Investimento passou a ser um nome ou depois do M&A, como é que é? Não, a Genial, naquele momento quando a gente migrou, o grupo se chamava Brasil Plural. Ok. Né? Então, a Genial Investimentos ainda não existia, o nome Genial Investimentos não existia, né? Era Brasil Plural. Ok. Né? E a nossa corretora naquele momento não se chamava Genial Investimentos também, se chamava Geração Futuro. Legal. Era uma outra corretora. Beleza. Quando o pessoal, o Sérgio está falando, a corretora, nesse caso aqui, é a corretora de valores, né? Isso, exato. Perfeito. E uma vez, né, quando o grupo começou a crescer muito e a gente se preocupou em consolidar as marcas, inclusive a própria marca de energia, a empresa que eu fundei lá atrás se chamava Celer Energia, do latim celeridade. Né? E uma vez que a gente migrou para o grupo, a gente ainda se chamava Celer Energia. Né? E em 2018 para 2019, a gente fez um rebranding, não só na área de energia, mas em todas as áreas, passando a chamar tudo de Genial. Né? Okay. Então, a Genial Investimentos hoje, né, é a grande marca que a gente usa, né? E a Genial Energy é o braço de energia da Genial Investimentos. Que ainda tem o Banco Genial. Então, que marcas que a gente tem? A gente tem o Banco Genial, a gente tem a corretora aqui, a Genial Investimentos de fato. A gente tem asset, então, das assets tem 3 assets lá dentro, de renda fixa variável. A gente tem a de renda fixa, a renda variável, e a gente tem a BRPP, que a gente chama, que essa a gente não fez rebranding,
que é de ativos e líquidos, né? Então, a gente tem 3 assets diferentes dentro de casa e cada uma delas tem diversos fundos, né? Qual o nome dessas duas? Umas é realmente a corretora Genial, né? A asset Genial, e a outra se chama realmente Brasil Plural. A gente manteve ainda o nome de Brasil Plural. Tá? Então, inclusive, alguns fundos de investimento se chamam Brasil Plural Dividendos, Brasil Plural Yield, então e por aí vai. Dentro do grupo, né, desse rebranding, né? Então, tanto a corretora de seguros, por exemplo, hoje a corretora se chama Genial, o banco passou a se chamar o Banco Genial e, né, como um todo, né, o Genial analisa, que é a nossa plataforma de research. Então a gente consolidou tudo numa marca só, né? É o que na nossa visão faz sentido. Claro. E a mesma coisa para energia, né? Então eu parei na Genial, né? Como que eu fui para lá? Foi vendendo uma empresa, né? Foi super interessante que no primeiro momento nosso foco com a energia era realmente ter um cross-selling maior com a base de clientes do grupo. Então levar essa solução de redução na conta de luz, naquele momento era restrita a grande cliente, para a base de cliente Genial e mais do que isso, levar a nossa inteligência para o Banco Genial do que compete energia e também ser a tesouraria na trading, né? Que sempre fomos, né? Muito bem, é uma competência que a gente tem muito forte, né? Ao longo desses últimos anos, para completar a história, né? O que é a Genial Energy hoje em dia, né? A Genial Energy ela tem 3 pilares, né? A nossa base. Primeiro é o trading de energia e dentro do trading, que é a nossa tesouraria mesmo, a gente tem 2 formas de operar. A primeira é discricionária, então a cabeça do gestor, né? Que 70% do nosso risco é alocado nessa estratégia. 30% do risco é alocado em estratégias quantitativas. Então são, né, sistemas, são sistemáticas, né, que a gente desenvolveu, algoritmos quantitativos, que dizem que tem que comprar ou vender energia baseado em alguns prognósticos de algoritmos e parâmetros. Então, um tem previsão de tendência, outro opera a tendência e outro realmente opera tudo numa previsão linha de preço. Fundamentalista. Tudo numa linha fundamentalista, né? 30% do nosso portfólio é proveniente desse quantitativo, né? Isso dentro de trading. E eu sempre tive um objetivo dentro da Genial, quando a gente migrou para lá, de, na verdade, cumprir 2 objetivos. Primeiro, é ter value no meu negócio e 2, é atender, né, ter produto para atender o cliente Genial. Então, essas 2 linhas de negócio. Como que eu faço isso via trading? Né? Naquele momento, quando a gente migrou, a gente não tinha um trading quantitativo. Em 2021, a gente comprou uma outra comercializadora, uns amigos meus, naquele momento, que hoje são os nossos cabeças de inteligência e trading. E eles trouxeram toda essa inteligência quantitativa. Então, hoje somos o único, de fato, operamos quantitativo energia no Brasil. Inclusive, estamos estudando para levar isso para outras commodities, operar derivativo futuro de outras commodities. Pensa em ter um fundo de energia própria? Desenhamos isso ao longo de 23, tá? Isso está pronto. A gente está esperando a volatilidade voltar com maior amplitude para fazer sentido, né, captar um fundo e colocar de pé. O nosso foco em ter o quantitativo, trazer value para o negócio, a partir do momento que é só a cabeça de um gestor, realmente eu tenho uma sistemática que me diz, né, qual direção que eu tenho que tomar. Então, se amanhã eu saio de lá, alguém sai de lá, o negócio toca por si só. Então, isso passa a trazer um value diferente para o negócio. Né? E mais do que isso, como o mercado de energia tem poucos gestores conhecidos, né, diferente do mercado financeiro, que a gente tem muitos fundos de multimercado, renda fixa, renda variável que são conhecidos, né, no mercado de energia, como é difícil para você captar um fundo, a gente entende que é difícil. Logo, a gente foi numa linha quantitativa, que a gente tem um prospecto muito bem definido, com um track record de 5 anos já desse modelo rodando, né, com índice Sharpe perto de 4. Então, vai bem além da linha, da marca d'água que a gente tem de produtos aí, até de renda variável. Então, o nosso foco é ter um fundo de investimento, logo um produto para oferecer para o cliente Genial, investimento em energia quantitativo. A gente vai colocar isso de pé a partir do momento que a gente tiver vol, potencialmente ao longo de 24, pode ser? Ao longo de 24, 25, é possível. Então, a gente está esperando esse momento para que a gente coloque esse fundo de pé e daí ter esse produto para o cliente Genial e, né, de investimento em energia. Então, e daí a gente fecha o tripé, né, o pilar trading. A gente tem um segundo pilar que é soluções financeiras e energia. E daí entra o desconto na conta de luz. Quando você fala soluções financeiras e energia, o que você quer é reduzir seu custo de energia. Perfeito. Né? E a gente tem 2 formas de fazer. Né? O primeiro é mercado livre de energia, que é para o consumidor, como eu falei, acima de R$10 mil. Né? Esse é o ponto que eu queria colocar. Desculpa te interromper. Para deixar bem claro, como é que é o passo a passo para o empresário, perfeito, pequeno e médio, porque eu imagino, né, e pelo pouco que eu conheço do mercado, os grandes, né, as grandes companhias, indústria, tal, eles já estão
assistido por algum player do Mercado Livre. A gente tem na Genial a linha do Mercado Livre de energia e tem a geração distribuída. Perfeito. Né? Nessas duas modalidades, qual das duas atende a pessoa jurídica, pequeno e médio? E o pequeno médio me confirma ou me corrige. São as padarias, restaurantes, lojas, salão, Perfeito. casa de festas, toda essa linha de lojas, por exemplo, acima de 10 mil reais está dentro do Mercado Livre? Perfeito. Vamos lá. Sim ou não? Primeiro. Ainda não necessariamente, tá? E por que não? Depende muito da conexão dele, da forma que a distribuidora disponibiliza a rede para ele. Tá. Então, você tem que pensar o seguinte. O Mercado Livre hoje ele foi aberto em 24 para todo consumidor de alta tensão. A gente traduz uma conta de 10 mil reais para facilitar, né, o entendimento do consumidor. Okay. Mas existem clientes na faixa de 10 a 30 mil, por exemplo, que podem ser de alta ou até de baixa tensão. Tá? E por que isso? Justamente pela disponibilidade de rede que tinha naquela região onde ele tem o empreendimento dele. Né? Então, se naquela região só tinha uma conexão de baixa, a distribuidora conecta ele em baixa. Né? E se tinha em alta, a distribuidora acaba conectando ele em alta, que faz sentido em alguns momentos conectar esse cara em alta também. Né? Então, vou dar um exemplo para você. Ó. A gente tem hotéis, clientes nossos, que são conectados em alta, como tem hotéis conectados em baixa. Né? Pode citar os nomes? Copacabana Palace, cliente nosso, já faz desde muito tempo, Fasano. Então a gente tem Hilton, cliente nosso, a gente tem parte da rede Hilton, cliente nosso. O Atlântico, o Oceano Atlântico do Recreio. Cliente nosso. Windsor, né? Windsor não é cliente nosso. Outros, né, que eu gosto de citar, né? Então, supermercados, por exemplo, tem supermercado em baixa, tem supermercado em alta. Né? Então, o supermercado pequenininho, normalmente, ele pode estar em baixa. Mas até o médio, a conta acima de 10 mil reais, provavelmente esse cara está em alta tensão. Vianense é cliente de vocês? Não, mas supermercado Zona Sul é cliente nosso, Mercado Campeão, Costa Azul, então essas grandes redes, Santa Marta Padaria. Então tem N nomes aqui para a gente citar, mas e de gamas diferentes. Então você pega, por exemplo, posto de gasolina. Tem posto de gasolina conectado em baixa, tem posto de gasolina conectado em alta. Majoritariamente, os que têm GNV são de alta tensão. Então, todos os GNV, que é de maior consumo. Que é de maior consumo. A gente tem vários postos de gasolina. Se eu chego num estabelecimento desse, visivelmente, um transformador no poste poderia ser um indício de... Provavelmente, mas mais do que transformador no poste, ele talvez tenha um transformador dentro da própria... uma cabine. Que caracteriza a alta. Exatamente. Mas existem clientes, inclusive, de baixa tensão que são migráveis, tá? Sobretudo no Rio de Janeiro. Tá? E por quê? É uma especificidade da região da Light, tá? Então, ele é que a gente chama de uma alta subterrânea. Você pegar, sobretudo, a orla do Rio de Janeiro, ele é toda alta subterrânea, tá? Então, na verdade, o cara se alimentado em alta tensão. Ipanema, Barra, Recreio. Você vai ver que a Barra da Tijuca, o Copacabana, ele não tem rede passando elétrica na orla, repara. E é tudo subterrâneo. E quando é subterrâneo, a gente tem, né, viabilidade regulatória de migrar para o Mercado Livre. Então, se eu for um pequeno, o médio, uma padaria, por exemplo, tiver em baixa, e tiver um consumo de 30. Perfeito. 30 mil. Se você tiver... Eu posso migrar para alta? Como é que eu entro nesse processo? Você tem potencial para migrar para alta, né? Passa uma conta de luz para a gente que a gente faz toda essa viabilidade para você. Isso. Custo zero, sem compromisso nenhum. Custo zero, sem compromisso nenhum, só passa a fatura que a gente tem uma equipe super bem... Para análise. E para migração, quanto justificaria o custo de engenharia para fazer essa migração? Perfeito. Hoje, se pegasse ali, quando a gente, né, em 2015, que a gente começou a fazer esse trabalho de migração, tinha um custo bem mais elevado porque existiam muitos pedidos da distribuidora para essa migração. Hoje, né, e aí vale até fazer um parênteses aqui, eu também sou vice-presidente do Conselho da Associação Brasileira de Comercializadores de Energia. Né? Então, uma associações, né, extremamente fortes e relevantes do setor. Então, a gente está direto no Ministério, né, batalhando e levando, né, os pontos de... Olha, vamos defender o consumidor aqui e, olha, a gente tem que facilitar essa migração. A gente tem que ter maior entendimento, tem que, de certa forma, simplificar todo esse processo. Porque, querendo ou não, cara, a gente está aqui discutindo um negócio extremamente técnico de engenharia e tentando transformar isso num negócio extremamente simples e vendável para o cliente.
né, para que ele não se assuste. Entenda que todo o trabalho vai ser feito pela assessoria dele e simplesmente tem que fazer é assinar aqui o documento, entender os termos, né, e economizar na conta de luz. Esse é o objetivo do cliente. Realmente só surfar a onda. Deixa que todo o trabalho a gente faz. E ao longo desses últimos anos, o que a gente vem batalhando junto com o Ministério é que facilite toda essa comunicação e que facilite todo esse processo de migração. Então, hoje, para migrar para o Mercado Livre, a maioria das vezes nem custo tem, tá? E quando tem custo, a gente também muitas vezes cobra isso pelo cliente, tá? E a pergunta, a maioria das vezes, qual é a minoria de não fazer sentido para vocês absorver esses custos? Olha, hoje eu diria para você que menos de 1% dos clientes. Legal. Tá? Então, é um negócio Então, bem qualquer típico. conta, ou a grande maioria das contas, acima de 10 mil de uma pessoa jurídica que esteja enquadrado em alta tensão, É migrável. é migrável. É migrável. Os baixa tensão tem um estudo para ver a viabilidade técnica ou tempo para migrar ele para alta, para né? depois. Ou se, olha, Sérgio, eu não quero migrar para alta, olha, pô, não faz sentido. A gente tem uma solução, sim, a Genial hoje, eu bato no peito, é a única plataforma de negócios financeira realmente que tem essa solução completa, sobretudo no estado do Rio de Janeiro. Né? E você fala em plataforma de energia, a gente vai ter perto de 30% da geração solar compartilhada do estado do Rio de Janeiro. Tá? Legal. Né? E o que é, né? Isso é a terceira linha de negócio da fazenda Genial. própria. Com fazenda própria. Quantas? Hoje a gente tem 6 fazendas prontas e até o final, né? E até o início de 25 a gente estima ter 17 usinas rodando. Ok. E qual o tamanho dessa área pronta? Perto de 10 hectares cada usina. Cada usina. Legal. Isso gera quanto em hoje, falando em quilowatts, são usinas com potência instalada a maioria delas de 5, que é o limite regulatório, que você tem geração distribuída, tá? E isso abate contas de perto de 900 mil reais, vamos chamar assim, somados contas de 900 mil reais. Então é bastante coisa. Tem bastante coisa. A parte de geração distribuída, que envolve essa fazenda né, de energia solar, é só Rio. É só Rio. Por enquanto. Só Rio por Tem enquanto. pretensão de expansão? A gente hoje não tem muita pretensão de fazer investimento em usina em outros estados, mas sim comprar energia de terceiros, né, e fornecer essa energia para a nossa base. Okay. Isso é uma coisa que a gente já vem estudando. Já no Mercado Livre de Energia, a Genial atende nacionalmente. Nacionalmente, já tem cliente em 13 estados brasileiros. Legal. Então, já... Interior, grande cidade, qualquer região consegue atender. Então, exatamente. Se o João da padaria, a Maria da loja da casa de festas, se eles têm uma conta acima de 10 mil reais, ele pode entrar em contato conosco. Perfeito. Manda a conta, a gente encaminha para vocês analisam tudo direitinho. Perfeito. Esse tempo de análise leva quanto tempo? No mesmo dia, a gente normalmente responde o cliente. Isso é gerado uma proposta. Automaticamente já vem uma proposta junto com a análise, né, que se eles já entenderem e gostar, um contrato via DocuSign, por exemplo, né? Assina eletronicamente. Contrato pequeno, super simples. Agora tem um tempo regulatório de permanência pela transmissão continuada pela Light. Perfeito. E aí a segunda pergunta sobre isso é quanto é esse tempo e se vem uma única conta Genial ou são duas contas? Vamos lá. Como que funciona o Mercado Livre, né? Todo cliente de alta tensão, ele tem um contrato com a distribuidora, diferente de baixa tensão, tá? A alta tensão, ela tem um contrato. Só um segundo. Pessoal, eu falei, manda pra gente para encaminhar para ele, porque a Corporate Investimento 360, ela é parceiro, ela é uma distribuidora da Genial Investimentos e pega por correlação o Grupo Genial. Então, a Corporate Investimento 360, oficialmente, é um parceiro da Genial Energy, para poder atender os nossos clientes, os nossos produtos, ou qualquer empresa. Por isso que eu criei esse fluxo aqui para vocês entenderem. E nessa linha, uma coisa que a gente pode fazer, e a gente tem interesse de fazer, e estrategicamente a gente está fazendo, a partir do momento que a gente faz essa redução de custo da sua energia, é pegar logo de cara esse valor de sobra e aplicar isso em ativos de renda fixa, com liquidez rápida, eu estou falando liquidez rápida, D+1, D+5, D+15, no máximo D+30, que são ativos, fundo de investimentos, ou CDBs, ou ativos de renda fixa, que tenha liquidez para que você possa usar esse recurso rápido no seu fluxo de caixa, ao ponto de resgastar em algum momento. Então, isso é aberto uma conta, que você pode abrir, inclusive, agora, www.corporateinvestimentos360.com.br, abra a sua conta,
Vai lá, abre a conta, não tem custo absolutamente nenhum para você abrir uma conta na Genial Investimentos através da Corporate Investimentos 360, que nós somos uma empresa de assessoria de investimentos PJ para atender PJ PF Wealth. PJ é a pessoa jurídica da empresa e o PF Wealth são os seus sócios que têm contas acima de 1 milhão. A partir dessa relação estabelecida com a empresa, a gente tem uma série de soluções para atender, inclusive, os seus diretores, gestores e todos os funcionários, que aí já eu passo a palavra aqui para o Márcio para falar a respeito um pouco dessa parte de educação financeira que a gente é bem forte. E aí esse fluxo entre em contato com a gente tem, inclusive, está desenvolvendo, Sérgio, uma equipe PAP, legal, uma equipe de televendas, a gente está já com o head nessa operação, que legal. É o Marcos Bambirra, né, junto com o Márcio Ribeiro, que é o nosso head comercial geral. E a gente está estruturando, inclusive, um trabalho de aliança com revendas das operadoras, né? Vivo, Claro e TIM, que já tem essa linha de equipe. Eu fui gerente de canais da Embratel, da Philips e da Xerox, então conheço bem essa parte de desenvolvimento de canais. E como eu já tinha empresa lá atrás, eu consegui colocar a minha empresa, que era a empresa de tecnologia, como agente autorizado dessas empresas. Legal. Então eu vivi os dois lados com relação a isso, né? Inclusive da Embratel, Telemar, Oi. Então essa operação é uma operação que eu conheço os dois lados e a nossa estratégia é a gente colocar propor para esses escritórios, tem interesse de ter uma equipe para isso? Você já tem equipe, já tem a pegada de venda, tem equipe televendas, tem PAP, treinar esse pessoal para ele estar em campo em âmbito nacional e a gente conseguir ser uma referência aí de resultado de venda para vocês. Então já te colocando a estratégia aí em primeira mão, já te coloco na berlinda, né, para você autorizar isso a público, mas se não for autorizado, opa aí. A gente venda da maneira correta é bem-vinda, né? Exato. Então esse processo, para que vocês possam entender, toda a linha de relacionamento, ela é feita, obviamente que isso atende âmbito nacional, isso é uma relação nova que a gente está estabelecendo com a Genial. E aí o Sérgio fez esse processo, recebemos a conta, passamos, é feita uma análise, proposta, assinou o contrato. O cliente recebe o quê? Uma conta? Perfeito. Duas? Então, o que acontece? O cliente, né, uma vez que ele tem um contrato com a distribuidora, esse contrato ele tem também um prazo, obviamente, né? Que estabelecimento regulatório é 1 ano. Né? Então, isso é qualquer distribuidor do Brasil, tem um contrato regulado pela ANEEL, é 1 ano para esse contrato e você tem que denunciar ele 6 meses antes, ou seja, falar que eu não quero renovar 6 meses antecipadamente. Tá? Tem uma janela específica para isso. Tá? Vale aqui também um ponto que recentemente, em dezembro, conseguimos aprovar junto com o Congresso que os próximos contratos com a distribuidora eles não vão ter validade. Logo, o cliente, quando quiser migrar, ele não vai ter que esperar mais essa janela para denunciar e avisar, olha, distribuidora, eu quero migrar. Legal. Ele vai só cumprir o prazo ali de adequação que muita gente tem que fazer na cabine, que é super simples, que a gente faz por ele, e ele provavelmente vai poder migrar não mais em 6 meses, que é o prazo mínimo de migração, que pode levar de 6 meses a 1 ano, depende, né, desse contrato que ele tem com a distribuidora, nesse compromisso que ele tem. Né? Se ele não tem mais esse compromisso, vamos chamar assim, né? Ou se ele denunciou o contrato, né? Falou, olha, distribuidora, eu não quero mais na janela correta, ele leva em torno de 6 meses para migrar. E essa denúncia, ela é feita pelo cliente ou pela Genial? A gente dá as duas opções. Né? Se o cliente, né, preferir, a gente assina uma procuração e a gente denuncia para ele. Se o cliente preferir, a gente estrutura o e-mail perfeito que ele só direciona, encaminha esse e-mail para a distribuidora, e a distribuidora responde, né, para a forma e aí, a partir dali a gente entra. Então, por uma questão de comodidade, se o cliente quisesse no contrato da concessão, da geração com a Genial, com a procuração... Já assina a procuração em anexo e a gente resolve tudo no D0, o cliente não se preocupa com nada. A gente faz todo esse processo para ele. Tá? É um processo hoje que é muito mais simples do que era no passado. Né? Então, a gente tem equipe super especializada nisso, que já fazemos isso há quase 8, 9 anos agora, né? Isso na Genial, fora que a nossa janela antes. A equipe hoje é composta por profissionais de mais de 25 anos. Quantas pessoas estão na equipe hoje? Hoje, a área de energia especificamente, tirando, né, as áreas de apoio, são 31 pessoas que a gente tem. Já é uma equipe robusta. É uma equipe bem robusta.
Isso contando trading, isso contando a área, né, de clientes, né, e também com a área de geração, que é a parte de geração distribuída que a gente A Genial comentou, Grupo, né? Genial está com quantos funcionários no total? Hoje, diretos e indiretos, 1.180 funcionários. Diretos, perto de 850. Então, hoje a gente tem também, além de mais um benefício, que é o relacionamento que vocês têm com Perfeito. os clientes. O que né? a gente... Um diferencial. O que a gente... Né, e só para fechar esse seu ponto, né, essa pergunta e entrar nesse ponto, Márcio, então o cliente ele tem essa janela de 6 meses para migrar. Daqui para frente, os novos contratos, né, que esse cliente tiver com a distribuidora não vão ter prazo de validade, logo esses 6 meses vão reduzir para perto de 2 meses, o que vai ser uma baita vitória, né, para o cliente e para o setor. Né? E para os novos a partir de agora. A partir de agora, mas os novos contratos que ele tem com a distribuidora, tá? Então, se ele já tem contrato que ainda está valendo, vale a regra antiga, a partir dos novos contratos que ele tiver com a distribuidora, esse contrato não vai ter mais prazo de validade, é indeterminado. Logo, a partir do momento que ele denuncia, ele pode sair a qualquer momento, tá? Sobre a conta, uma vez no Mercado Livre, ele passa a ter a conta da distribuidora, né, e a conta da Genial. A gente trabalhou para tentar unificar essas duas faturas. Acontece por questões regulatórias, não é seguro, né, para o cliente nem para a gente, juridicamente, a gente absorver isso, tá? Por questões tributárias. Então a gente prefere deixar isso separado. Isso para Mercado Livre e para GD a gente consegue consolidar numa conta só, tá? Tá, aí a conta, então, ela vem uma parte da Light, uma conta da Light e uma conta da Genial. Perfeito. Proporcionalmente, quando a gente tem uma conta de 10 mil, e aí vocês falam numa matemática máxima de 35% de redução. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Essa redução de 35%, eu imagino que ela seja uma redução do total da conta que tem aqui e que há uma divisão proporcional. Como é que é essa proporção? Perfeito. O que é a conta de luz do consumidor de alta tensão? Ela é dividida em duas rúbricas, tá? É a parte de demanda, que a gente chama, que é o transporte da energia. Transmissão. Então, imagina que é o frete. Ok. Né? E a parte de energia, que é o produto, de fato. Que é a geração. Tá? Exato. Quanto representa cada um, tá? Vamos falar do cara que está no mercado cativo, atendido pela distribuidora, pagando tarifa de energia. Perto de 45% é custo de transporte. Tá? Caramba. Em cargos setoriais. E o restante, de fato, é energia, tá? Uma vez que ele migra para o Mercado Livre, ele paga uma energia mais barata do que é a tarifa de energia que ele paga no cativo. E mais do que isso, uma vez comprando energia verde, que foi né, que é uma energia subsidiada pelo governo, até para ter incentivado a expansão renovável do Brasil, essa energia também ela paga 50% de desconto nesse transporte. Então, uma vez no Livre, ele deixa de pagar a tarifa de energia e passa a comprar energia no Mercado Livre, que é um preço hoje que está muito mais barato do que a tarifa de energia convencional. E mais do que isso, ao invés de pagar a tarifa cheia de transporte, ele paga 50% de desconto nisso aqui. Legal. Tá? Então, essa conta total faz com que ele pague até 35% de desconto. E por que até 35%? Qual é a condição de ser 30%, ser 20%? É preço de mercado, né? Então, o Mercado Livre, se a gente pegar 4 meses atrás, ele estava mais barato do que ele está hoje, por exemplo. Né? E por quê? Porque está passando por um período um pouco pior do que o esperado. Tem a ver com o volume da conta? Não tem a ver com o volume da conta, zero. Isso tem a ver com situações de mercado. Okay. E realmente, hoje, o Brasil é 64% hídrico ainda. Então tem muito a ver. Tem a ver com o momento da compra? Tipo, o cara que entrou agora, ele pode ter 35%, daqui a 3 meses que entrar, pode entrar com 30%? E pode ser até virar 20%. Dependendo se o mercado subir muito. Então não tem a ver com volume, nada disso. Não tem a ver com um tipo de cliente. Tem a ver com o momento da compra. Ok. então o cliente que foi... É um trader mesmo, né? Então no momento que eu compro aqui, daqui a 3 meses, por uma questão mercadológica de demanda e oferta, a Genial pode comprar mais barato ou mais caro. Perfeito. E repassar isso. Mas independente de ser no momento aqui ou daqui, isso tem uma previsibilidade. Perfeito. Definida. Se ele fecha um contrato de 5 anos, ele vai ter 5 anos aquele preço. Okay. Se ele fecha um contrato de variação. Independente da variação. Que ele comprou, armazenou, é dele essa energia dele. Por 5 anos. Exatamente. Né? Se ele quer fechar um contrato de 10 anos, 15 anos é aquilo ali. E se ele comprar daqui a 10 anos, no meio do caminho isso baixar muito, há a possibilidade dele... de vocês recomprarem, jogar pro mercado? O que a gente faz muito é o seguinte, exemplo. É porque hoje o mercado, e eu gosto muito de falar isso, desde quando estou no setor elétrico, que já fazem 14 anos, eu nunca vi energia em dólar tão barata no Brasil. Tá? O
Brasil nunca passou por um momento tão oportunista para se contratar energia. E isso casou com um momento de abertura de mercado. Então, o consumidor, agora, ele teve a sorte, vamos chamar assim, de poder migrar para o Mercado Livre e está pegando um momento de mercado que nenhum outro consumidor teve no passado. Então, a tendência é que quem compra agora bebe da fonte e vai Muito pagar bem. mais barato. Exatamente. Dificilmente esse cara daqui a 5 anos 7 vai, pô, Sérgio, pô, a energia está muito mais barata do que está agora. Pode estar mais barata, mas não vai ser um negócio que vai fazer uma diferença tão forte, tá? Entendi. Então, a oportunidade que a gente está vivendo agora, o Brasil, o consumidor brasileiro tem, é gigante, tá? É um número legal de falar, a gente economizou perto de 350 milhões na conta de luz dos nossos clientes desde 2015. Tá? 350 milhões. Milhões. Qual o faturamento pode abrir pra gente da Genial nesse período? De lá pra cá? A Genial, como comercializadora de energia, o faturamento chega a bilhão, tá? É bem grande. Mas se pegar dos nossos clientes, são clientes que têm a conta média de... Se eu pegar dos meus clientes, vai ser a conta média de 70, 80 mil por mês, porque tem muitos desses clientes antigos, tá? Então, se somar 350 milhões, somar isso tudo, gente, é muita economia, tá? A gente teve clientes que, pô, a gente ajudou a passar por situações de crise, né? Que o Brasil viveu ali em 15, 16, e a tarifa subindo. A gente ajudou esses caras a, né, terem esse soluço de caixa a mais através da redução na conta de luz, tá? E naquele momento, o cliente tinha um preço de energia que não era tão bom quanto agora. Naquele momento era 15% na conta de luz de redução. Hoje a gente está falando em 30%, Não, isso é um 35%. absurdo. Ontem eu fui jantar com minha esposa num restaurante, pequeno restaurante, no Recreio, moro no Recreio, dos Bandeirantes, e 28 mil reais. Eu falei assim, eu falei, o gerente aí, o gerente fez assim, você pode me informar? Falei, eu sou distribuidor da General Energy aqui, a gente gostaria de trazer uma alteração, né, uma redução de custo aqui. Você se incomoda de me passar o valor da conta, em média? Ele, na hora, pô, paguei essa conta ontem, 28 mil reais. Você vê. Um restaurante. Pequeno. Um restaurante. Pequeno. E Você imagina detalhe, um restaurante relativamente novo, vazio. Pois é. Tinha, no máximo, ali umas 20 mesas. Pois é. E esse cara economizar 7 mil por mês... Faz uma diferença. Faz uma diferença absurda, né? Então, sobretudo para quem a gente brinca que é eletrointensivo, ou seja, é um cara que a energia ela representa muito do custo, né, fixo dele. Cara, é uma baita relevância você estar no Mercado Livre. Isso só falando de preço, só falando de economia. Fora os outros todos os benefícios que a gente está falando aqui, né? Aí pra gente fechar, que a gente está chegando no momento final, senão a gente vai falar aqui o dia se inteiro, deixar... né? Fala pra gente, Sérgio, qual é assim, os 3 grandes diferenciais da Genial. Eu já percebi que você já soltou eles aqui, mas só para consolidar o entendimento do nosso público. Porque a Genial e não concorrente, vamos chamar assim. Primeiro que a Genial ela tem a solução completa para qualquer cliente. Então, qualquer conta no Rio de Janeiro, a gente tem solução. Deixa eu só complementar minha pergunta. Já ficou claro as diferenças versus o mercado cativo, né? Light, Enel. Perfeito. A minha pergunta é porque eu me deparei com 3 hotéis que eu visitei. Perfeito. Que já tem conta no mercado livre, não da Genial. E aí, numa situação como essa, especificamente, quais são os 3 diferenciais que a gente tem? Vamos lá. Primeiro que eu tenho solução para qualquer cliente no estado do Rio de Janeiro. Tá? O que o concorrente não tem, porque tem a geração distribuída, eu tenho a solução para o cara de baixa tensão. Então, exemplo, eu quero economizar no meu negócio, mas eu também quero na minha residência, beleza. Eu tenho para você. A concorrência não tem. Então, eu tenho a solução completa. Primeiro. 2, uma vez que é Genial, você não está comprando só mercado livre de energia. Você não está entrando só no mundo de economia na conta de luz, com energia verde, com previsibilidade, com flexibilidade. Não. Você também está comprando... você está embarcando no mundo financeiro. Então, o que você precisar, junto com a Genial, com o Corporate, a gente tem qualquer solução financeira para você. Então, seja de um seguro garantia que eu preciso para o negócio, ou um seguro para meus funcionários, né, seja para uma dívida que eu preciso adquirir, a Genial tem isso tudo dentro de casa. Você não precisa... Fundo exclusivo, fundo restrito, seguro vida, seguro saúde para os colaboradores, Então câmbio. Você tem tudo num parceiro único. Eu não preciso ter 50 parceiros para 50 soluções. Perfeito. Eu tenho um parceiro só para todos os meus negócios. Então, isso eu acredito como, né, sócio de negócio, faz total diferença. Faz. Isso, cara, com um atendimento de extrema excelência. E 3, a gente vem, né, de uma experiência de atendimento. Hoje a Genial tem 1 milhão e 300 mil clientes, né, na sua base, e a gente cuida do dinheiro dos clientes.
né? Da rentabilidade do dinheiro dos clientes, né? E que a gente brinca muito, ora, se eu sei lidar com a rentabilidade desse cliente, né, lidar com a conta de luz dele é muito mais fácil. Então, você está entrando no mundo, né, que o cara tem experiência completa, ele vai muito além da energia e ele tem uma experiência de atendimento que no Reclame Aqui é a nota máxima entre as plataformas. Então, você quer estar com alguém que entenda de atendimento? Isso daí, inclusive, eu sou testemunha porque eu estou no mercado financeiro há muitos anos, né? Eu trabalhei 10 anos no Bank Boston, eu fui XP, investimentos, tive uma experiência, um período com a Orama, investimentos. E quando eu voltei para o mercado, que eu tive que cumprir um período, né, de 10 anos, né, de não compete, né, 10 ou 10 milhões. Ou eu paro do mercado financeiro, 10 anos eu pago 10 milhões. Eu consegui atenuar para 7 anos, que venceu no ano passado essa atenuação. E aí eu volto para o mercado financeiro, né, por conta de eu ser diretor de uma empresa internacional que chegou no Brasil. Eles tinham uma política de expansão via franquia. Eu era um diretor regional. Tinha toda uma cadência, e por ser franquia, questão de reserva de mercado, de espionagem industrial, de replicar e tal. E a gente não imaginaria que eles iam sair do Brasil, e saiu com a reeleição da Dilma. Perfeito. Então é isso aí, o contrato estava escrito, eu conversei, falei, tá, pô, mas sou eu que estou rescindindo, são vocês que estão saindo da operação do Brasil? Não, mas a gente, ou seja, essa conversa rola até hoje. E aí, nessa linha do mercado financeiro, eu fiz um levantamento. Hoje nós somos uma plataforma aberta, independente, a gente não tem exclusividade, não quer ter exclusividade por causa desse gato escaldado tem medo de água fria, né? Mas a gente pesquisou bastante, né? Tá, as corretoras, conversamos com várias corretoras, vários procuraram a gente, tal. Eu já estou no mercado há muito tempo, as pessoas me conhecem, tem um nome, então muita gente no mercado, pô, Robson, cara, tal, vamos conversar, blá, blá. E uma coisa que eu percebi é que nenhuma das corretoras tinha, a todo mundo que eu perguntei, seja do mercado, assessor de investimento, pessoa física, o PJ, que é o dono do escritório, clientes, todos elogiavam e elogiam absurdamente a Genial. Que legal. As demais, todas eu ouço mais ressalva, né? Ah, essa aqui, pô, já foi o tempo, essa daqui, tarará, parará, parará, parará. Mas a Genial específica é unânime. Que bom, que legal. Então, é muito parabéns. bom ter esse feedback, né? A gente trabalha duro e de fato, né? A gente respira cliente, né? A gente é voltado realmente para o cliente, né? Nosso dia a dia E aqui vem um outro depoimento, tá? É o depoimento com o Rodrigo Sapucaí. Cara, que cara fora da curva. Ele é muito fera. Demais. Eu trabalhei 10 anos no Bank Boston. Bank Boston, se eu pudesse tatuar a marca do Bank Boston, eu até pensei em fazer isso. Eu queria, era um negócio doentio para todo mundo trabalhar no Bank Boston. O nível de qualidade de relacionamento me remeteu. O meu relacionamento com o Vive, com o Rodrigo que entrou em contato comigo, tal, a gente começou a fazer, e até hoje ele entra, ele pergunta, ele fala, ele, Robson, vamos ajudar, não sei o que, tal. Cara, o nível de atendimento, disponibilidade, qualidade, perspicácia do Rodrigo Sapucaí. Um abraço aí para você, Rodrigo. Parabéns. É uma coisa completamente fora da curva. Até peço para a equipe aí que marque o Rodrigo Sapucaí. Legal. E faça um corte, manda pro Rodrigo Sapucaí, porque é genuíno essa... E aí passa o feedback para ti, leva isso para dentro do teu, porque é muito fora da curva. Que legal, que legal. Muito bom ter esse tipo de feedback. Eu acho que a gente trabalha para isso, né? A gente trabalha para... eu brinco que na minha história empreendedora, e talvez tenha sido um dos motivos de ter dado certo, obviamente, acho que são várias variáveis, mas eu nunca trabalhei pelo dinheiro. Eu sempre trabalhei pela experiência e para ter um output, sabe? O dinheiro é a consequência. E literalmente, eu não estou falando aqui vendendo inspiracional, nada disso, cara. Estou falando realmente minha visão, meu sentimento. Eu trabalho porque realmente eu gosto, eu tenho um objetivo, eu quero cumprir. Propósito, né? É um propósito, eu quero olhar para trás e olhar a quantidade de história que eu construí, né? Então, é isso, cara. Tenho hoje 33 anos e fazer 34, pô. Tá velho, cara. Vendi a empresa. Sou vice-presidente do conselho da Bracel, sou membro do comitê executivo da Genial. Então, Suas cara... redes, pode passar para as suas pessoais e da Genial? Rede, pode. Meu LinkedIn é Sérgio Romani e meu Instagram é @Sérgio Romani com 2 i's no final. Então, pode me seguir lá. Eu falo bastante sobre energia e, obviamente, meu esporte, surf. Eu acabei de voltar de Nazaré, inclusive. Foi target de vida de ir para Nazaré. Estou há uns 1 ano e meio, 2 anos treinando firme. Eu sou surfista de onda grande também.
Então surfei uma onda lá Legal. de 15 metros, 55 Nota. pés. Nossa Foi Senhora. uma experiência maravilhosa e vai muito com o empreendedor brasileiro, de lidar com aquela situação de risco. Você não pode, né, escorregar, você não pode errar, né? E, por outro lado, sempre tinha um jet de segurança ali, né, que somos nós aqui, fornecedores de serviços, que chegamos ali querendo levar segurança e ajudar esses empreendedores a crescer, a se sentir seguros e, né, descer realmente essas ladeiras e surfar essas ondas, né? E o arroba da Genial. E arroba Genial Investimentos. Hoje a nossa... né, Tem a Genial Energy também, não tem? Tem a Genial Energy também. A gente não investe muito no Instagram, no canal no conteúdo da Genial. A Energy, a gente foca muito da Genial Investimentos. A gente tem um blog no canal da Genial Investimentos. Tem um blog focado em energia. Então, vocês, né, digitarem Genial... Vocês botarem no blog da Genial Investimentos, botar no Google Genial Investimentos blog, vocês vão entrar lá no blog e tem a parte de energia focada. Então, a gente tem diversos relatórios, tá? Que vão desde o que é o mercado de energia, o que é energia verde, né? O que é hidrogênio verde, que tanto se fala agora, até, né, como é que funciona a matriz elétrica brasileira. A gente tem vários conteúdos educacionais ali legais para vocês explorarem. E, obviamente, se alguém tiver dúvida, estou à disposição também, seja no Instagram, LinkedIn, eu sou quase 24/7. Legal. E, Márcio, você passa um pouquinho aí para o público, né, essa questão dessa conexão, né? Trouxe a Genial Energy, vamos propor para eles a abertura da conta de investimentos, né, e estender para as demais soluções financeiras, inclusive educação financeira, né, para a empresa, porque hoje o maior índice de demissional da empresa é provocado pelo estresse originado da dívida. Perfeito. 87% hoje das demissões elas são provocadas pelos funcionários por conta de que estou estressado, estou endividado, eu preciso provocar a situação de ser demitido para minha indenização dar salvar, que acaba não salvando. Porque a questão não é só a questão financeira, é a falta da educação financeira. Tem uma máxima que diz que no casal que é o seguinte, o homem esconde quanto ganha e a mulher esconde quanto gasta. E eles, por conta disso, eles não se conversam. Então, 78% dos divórcios, eles são provocados por falta do diálogo financeiro. Não é dívida, não é problema financeiro, é falta do diálogo, que aí gera uma série de problemas conjugais. Então, fala aí, Márcio. Basicamente, comentou sobre demissão e eu volto um pouquinho no processo, até a gente buscar aí a pandemia, em que a gente teve a saúde mental como um pilar aí de preocupação das empresas, tá? E as empresas começaram a se preocupar com esse processo e elas perceberam também que tanto a saúde mental e a educação financeira são próximas. Por quê? A educação financeira, ela alimenta a saúde mental para melhor ou para pior. E elas perceberam o seguinte, o cara que, né, o meu colaborador que tem um problema financeiro, tem uma dívida, isso impacta onde? No desempenho dele. Perfeito. Porque ele perde o foco, ele fica estressado, né? Ele fica sem dormir, isso afeta os resultados da empresa. Ele falta porque vai para médico, vai resolver os problemas dele. Isso tem estudo, potencializa os vícios. Entendeu? Então ele começa... jogo, pornografia, tudo, droga, geral. álcool, né? E aí as empresas entenderam que a educação financeira é um benefício dentro desse processo que para elas vai gerar mais resultados. E aí olhando, hoje foi genial, né? Por um acaso, uma trocadilha. Essa parceria 360 está sendo genial. Genial 360. E aí eu começo, né? A gente está batendo esse papo super gostoso aqui. E já, você tinha sinalizado, o Sérgio também, mas tem toda essa conexão, né? Por exemplo, a gente está falando com a pessoa jurídica. Ela tem um exemplo, vamos citar como exemplo, que 100 mil, né, de conta. Aí conseguiu lá 30%. Então 70 mil passa a ser o valor que ele vai começar a pagar agora. Tem aí esse caixa, sobra, né, mês a mês, de 30 mil. O que eu faço? Eu preciso trabalhar esse dinheiro, né? Senão eu acabo usando em outras prioridades que talvez não sejam as melhores. Então eu preciso ter essa visão. E aí é onde entra a educação financeira e é onde entra o nosso processo, que é o Personal Finance 360, que é um modelo que eu particularmente acho sensacional,
Porque de diferencial, a gente está falando aqui de diferenciais, né? Dentro do mercado, da concorrência. Nós temos conteúdo, temos ferramentas, temos método dentro do processo, então que te ajuda a trabalhar, né, que eu sempre falo, isso deveria vir das escolas, a parte de educação financeira. Com certeza. Mas agora a gente tem que cada vez mais evidenciar esse processo de educação. E aí nós para os próprios sócios e para os colaboradores. Com certeza. Eu já peguei muitos sócios, caras assim, pô, o cara PhD em economia. Eu já treinei diretores do BNDES, diretores do Banco do Brasil, pós-graduação final de economia, o quanto as pessoas ignoram a parte de investimentos. Mas é coisas absurdas. Os caras, assim, top e ignoram a parte de investimento. Quando você vai falar, pô, não sabia, eu pensava que era isso. Coisas básicas. E nessa parte de educação para os sócios, eu particularmente, já dei treinamentos para famílias. Uma linha family office mesmo, sabe? Eu dei um treinamento para uma família, que era o patriarca, né? Ele, a esposa, 3 filhos, 3 noras e... Aí eu não lembro a quantidade. Era um total de, acho que 14 netos. Eram mais de 20 pessoas, a família. A gente deu um programa toda semana durante... Ou foram várias, eu acho que uns 4 meses, mais ou menos, ou 5 meses. Por aí. A gente falando desde a educação financeira, aprender a investir, mercado fundamentalista, métricas de investimento grafista, foi avançando, né, no processo para eles poderem ter educação. Então, isso a gente leva isso para... A gente já fez isso em Furnas, Ipiranga, Unimed, Petrobras BR, as grandes empresas, né, de levar essa educação financeira para várias empresas. Então, são coisas que a gente quer estender isso e daí sim levar... a possibilidade dessa redução de custos, inclusive para as pessoas físicas dos funcionários da empresa, que é possível, né? Perfeito. Então, legal. Sérgio, eu quero, para encerrar aqui, agradecer e te dar um presente. E esse é o material pra gente esse é o nosso filhote aqui, ó, que é aqui, ó, para vocês, ó. Como sair da crise, esse é o seu negócio. É um livro da nossa autoria aqui. A gente está essa é a 2ª edição. Nos próximos meses a gente lança o 2º livro. A gente está com esse livro originalmente ele tem 570 páginas. Caramba. A editora falou assim, não dá para, não recomendo. Vamos fazer o seguinte, a gente lança uma versão dele menor, que já está denso demais, são 270 páginas. E a gente pega, são 8 capítulos. Cada um dos capítulos a gente transforma em um livro. A gente acrescenta, você vai acrescentar alguma coisa, vai virar um livro. E por fim você faz uma autobiografia. Então a gente vai fazer uma série. Lembra da Barça? Sim, pô. A gente fazia uma linha, vai fazer até o deckzinho, né? O rackzinho, no formato de aço, de madeira e de. Aí tem um outro modelo, né? Que a pessoa pode comprar para ir fazer a coleção. Conhecer também. Exatamente, né? E isso não é um livro. Mas uma pergunta: a Barça era de porta em porta que eu recebi. Como é que eu faço para. E tem um QR Code, vai no bio da meu Instagram, @RobsonCampos360, tem lá o nosso link, tem o link na própria @CorporateGestão360, aproveita e me segue nas redes, né, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok, tem todas as redes aí, @RobsonCampos360, tem o @CorporateGestão360, que é a nossa empresa de gestão e educação corporativa, e o @CorporateInvestimentos360. E tem o site, reforça aí, tem o site também para a gente poder fazer, você falou no meio, para ficar tudo junto, né? www.corporateinvestimentos360.com.br. Perfeito. Abrir a conta e fazer os nossos links. Exato. E a gente você consegue adquirir ele também na Amazon, né? Tem na Amazon, tem na Americana, todos esses plays aí de Mercado Livre, eu não lembro se tem, eu acho que não chegou ainda, mas está bem distribuído esse livro. Então, legal. Deixa eu fazer uma... Obrigado, dedicatória. Meu novo amigo, Sérgio Romani. Com I, né, Rui? Com I. Já tem leitura pro fim de semana aí. Você vai gostar, viu? Todo mundo elogia. Que legal. Que dia é hoje? Hoje são... Não, são... deixa. Não fala não. Isso.
Já tá já tá Isso não é um livro de cabeceira de deixar ele lá, não. Esse livro para estar na mesa do escritório, lendo, olhando, buscando, consultando. Obrigado. Cara, Muito obrigado, bom, viu? muito bom. Eu que agradeço vocês pela oportunidade, pelo livro. Vai ser uma aula. E vamos falando. Acho que tem muita coisa pra gente explorar junto aqui ainda. Legal, vamos. A gente pode marcar outro. A gente vai fazer algumas lives. A gente tá com o Summit, que é um evento que a gente tá na terceira, tá indo pra quarta edição. Acessem aí summitgestão360.com.br. No link da minha bio tem lá para se inscrever. Tá previsto para abril. Eu não lembro a data, eu acho que tá 23, 25 e 30 de abril, se eu não me engano. A gente vai fazer uma linha. O anterior a gente fez híbrido. Esse próximo talvez a gente faça online. Legal. Talvez a gente faça aqui. Vai ser online, ao vivo, transmitido aí pelo mundo todo. Mundo todo, porque a gente tem uma TV Corporate Investimento 360 dentro da Roku TV, que é a maior plataforma de streaming de TV do mundo. São mais de 500 TVs, mais de 284 milhões de usuários. A gente tem uma TV lá. Inclusive, qualquer conteúdo, Sérgio, que você tem acima de 30 minutos, fala para a tua equipe falar conosco, porque a gente coloca isso na nossa plataforma. Legal, bacana. E vai fazer isso conhecer para o mundo inteiro. Então o Summit vai acontecer, eu quero te convidar para estar presente nessa jornada. Serão 12 painéis, cada painel de 30 minutos, e é um bate-bola como esse. Acabou 30 minutos, vai para outro painel, vão ser 12 convidados, 12 palestrantes, para a gente trazer uma visão 360 graus para ensinar o pequeno, o médio empresário, principalmente, diretores, gestores, a investir melhor, com mais rentabilidade, mais segurança e melhor liquidez. Um grande abraço e vamos que vamos!